independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fique sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Rádio Faz. Vendendo a sua ideia. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Cristo em Foco. É com grande alegria que damos o nosso pontapé inicial na nossa programação, que já estava sendo aguardada por muitas pessoas. E eu desde já quero agradecer você que sempre compartilha e interage conosco, você que sempre comenta, envia sua pergunta, coopera com o programa Cristo em Foco. Hoje você está vendo mais uma vez a nossa bancada repleta, um convidado aqui especial. Já estarei fazendo aqui as apresentações, as devidas apresentações, e o nosso tema de hoje é a espiritualidade no cotidiano. Nós somos seres humanos e o ser humano precisa ser tratado nos seus três elementos. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Você precisa ser tratado na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Então entenda que a Bíblia Sagrada tem muito a falar nessa noite ao seu coração. Esses microfones serão ocupados, já está sendo, com o objetivo de levar até o seu lar, até a sua família, uma palavra de edificação. Eu preciso desde já mandar aqui, professora Adelina, um beijo para minha esposa Patrícia, que sempre nos prestigia com a sua audiência, sempre compartilha e interage conosco. O meu filho Felipe e o meu filho Jean Lucas, o meu primogênito. Eu quero apresentar aqui as colunas do programa. Pastor Silas Ribeiro está aqui já colocando marcha, e o negócio vai ficar forte aqui, o negócio vai ser intenso. Diácono Alexandre e o professor Adelino. O professor Adelino é o nosso convidado de honra, e o diácono Alexandre vai fazer uma apresentação mais abrangente, e eu preciso que você compartilhe. Por quê? Porque nós temos sorteios hoje. Temos alguns sorteios, um DVD de pregação aqui do pastor Jean. Eu tenho uma pomada aqui modeladora, uma pasta modeladora, é brinde para você. Se você tem gel na sua casa e gosta do seu gel Bozano, você precisa conhecer essa pomada aqui, ó, pastor Silas. Pode ser minha? Pomada Black White. Pode ser sua, porque você também. Eu acho que o pastor Joel vai querer. Pastor Joel é uma bênção. Pastor Joel, ele precisa dessa pomada aqui, Black White, e com certeza você vai participar do sorteio desse brinde aqui. Eu tenho mais 2 cortes de cabelo masculino, ou de repente você precisa parar a sua barba. Você escolhe, você fica com o corte ou você resolve o problema da sua barba. Kings Barbearia nos patrocinando, nos ajudando, e muito em breve, daqui a pouquinho, eu vou realizar o primeiro sorteio. Se você já tem o seu cabeleireiro oficial, você pode estar passando para o seu filho, para o seu amigo, de repente é o seu nome que será sorteado. Então é com grande alegria, professora Adelina, que nós damos o start aqui do programa Cristo em Foco, que acontece todas as sextas das 20 às 21h30. Eu quero passar aqui para o diácono Alexandre, que vai estar apresentando o professor Adelino com mais propriedade, com maiores detalhes, e depois o pastor Silas Ribeiro vai dar aí o seu boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de lembrá-los que hoje é uma noite especial para nós aqui também. Nós estamos com a presença do professor Adelino aqui conosco. O professor Adelino é um mestre lecionador na Escola Teológica para Leigos, na Cúria Diocesana Católica, onde eu estudo, estou no 4º ano. O professor Adelino é meu professor em algumas matérias lá. Posso dizer que ele tem habilidade em várias áreas relacionadas à religião. Com muito prazer, professor Adelino, que a gente recebe aqui. Agradeço por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa.
e eu vou deixar para ele falar mais a respeito da sua formação acadêmica aqui em si. Gostaria de lembrar os que você que nos assiste, nos ajude a compartilhar essa live. Sem você, digo sempre que nós não somos nada. Gostaria também, como fez aqui o pastor Jean, de estar mandando um abraço para minha esposa, senão é capaz de eu dormir na casinha do cachorro hoje. Hoje está chovendo, eu não quero dormir. Eu não quero dormir lá na chuva. Um abraço também para minha filha Mariana, que também é aluna do professor Adelino na área filosófica do Instituto Federal do campus aqui de Piracicaba, onde ele leciona no Instituto Federal. Já no 3º ano eles estão lá, né? O senhor já está há algum tempo fazendo esse trabalho lá. E é uma grande bênção ele estar aqui conosco hoje. Tá certo, Diácono Alexandre, eu preciso que você compartilhe, porque daqui a pouco eu não vou esperar o término do programa. Mais para a reta final, caminhando para a reta final, nós vamos estar realizando o segundo sorteio, mas daqui a pouquinho, ao longo do primeiro bloco, nós vamos estar realizando o nosso primeiro sorteio de um DVD e de um corte de cabelo. Eu preciso também mandar aqui um abraço pro meu pastor César Graciani, pastora Carla, todos os obreiros, todos os membros, a IEQ Morumbi, ou da IEQ Morumbi. Deus os abençoe em Cristo. Pastor Silas Ribeiro. Olá, meus queridos, boa noite. É um prazer estar aqui juntamente com essas pessoas importantes que vão abrilhantar essa noite, que vai tirar algumas dúvidas. E eu, primeiro de tudo, eu quero mandar aqui um beijo pra minha esposa, né? Ele tá com medo também. Um beijo pra minha esposa, que está lá com minha filhinha Heloísa, que Deus possa abençoar cada dia mais. E mandar um beijo aqui para todas as pessoas do Ministério ADCPA, Assembleia de Deus Ministério Clamando por um Avivamento, né? Eu não vou mandar, eu pensei que o meu membro aqui ia mandar um abraço pro pastor dele, né? Mas ele não mandou, né, Alexandre? Mas tudo bem, depois a gente conversa. É banco isso aí? Eu quero aqui, ó, desejar minhas felicitações ao professor Adelino, que Deus possa te abençoar, e fique à vontade aqui, você está nessa programação Cristo em Foco. O nosso objetivo aqui é falar um pouco da palavra de Deus e para ajudar muitas pessoas que necessitam e carecem de uma ajuda. Então, Coppola, um abraço, meu querido. Tô assistindo o seu programa, tá? E eu fiquei sabendo aí que tem quem foi que falou o apelido lá? Então, eu pedi pra ele se eu poderia falar no ar isso ou não. Ele não quis se retratar fora do ar. É por isso que eu ouvi ele falando hoje, que não poderia. Por isso que eu tô... Ele tá com a oportunidade hoje de se retratar. Teve uma pessoa que chamou ele aqui do que foi mesmo? Pequeno gafanhoto. Ele vai ter que responder isso aí. O que foi isso, Coppola? Que negócio aí, esse pequeno gafanhoto? Eu nunca ouvi falar isso aí, Coppola. Aconteceu alguma coisa. Esse homem sabe da vida dele, pelo jeito, hein? E como sabe? Programa Cristo em Foco é só o início, é o pontapé inicial da nossa sexta-feira tão aguardada. Eu fico ansioso, eu acredito que os nossos irmãos aqui também aguardam ansiosamente o próximo programa. A expectativa é grande, muita gente nos prestigia com a sua audiência. Coppola, você quer dar uma boa noite, explicar esse negócio de pequeno gafanhoto? Dá uma boa noite pro pessoal aí, Coppola. Boa noite a todos os ouvintes que estão conosco já pelo Facebook, já assistindo já a live aí, que estamos ao vivo pelo Facebook. O pessoal do aplicativo, tem um grande número de pessoas ouvindo pelo aplicativo nesse momento aí, no carro, no ônibus. Então eu quero deixar abraço ao pessoal que já está na escuta do programa aí, já curtindo todos vocês. Deixar uma boa noite a todos aí, como diz no outro programa, é inenarrável a visita de vocês aqui. Olha que chique! É isso aí, Coppola. Professor Adelino, a sua participação hoje é especial. E tem muita gente do outro lado nos assistindo através do seu smartphone, do seu notebook, muita gente nos ouvindo através do aplicativo da Rádio FAD, querendo saber o que significa espiritualidade no cotidiano, o que representa isso. Eu gostaria que o senhor compartilhasse, definisse de uma forma simples ou abrangente, como queira, para que as pessoas já entrem conosco, peguem já carona nesse assunto que nós julgamos ser importante. Eu agradeço a acolhida, uma alegria imensa estar aqui nesse programa, né? Tive a oportunidade de acompanhar a edição anterior pelo Facebook e queria dizer o seguinte: esse tema
de maneira muito particular, é um tema que toca todos nós, né? Porque quando nós olhamos a dinâmica da vida moderna, a vida contemporânea, nós percebemos que as pessoas têm sede de espiritualidade. Então, quando se fala espiritualidade no cotidiano, é justamente trazer para o nosso dia a dia experiências de espiritualidade. Na verdade, longe de dar alguma aula sobre o tema, acho que aqui nós faremos uma rica conversa para ilustrar, né? Quem sabe, né? Até trazer algumas experiências para que as pessoas possam de fato fazerem esse mergulho da dimensão da espiritualidade. O pastor começou fazendo uma referência muito importante, né? Como pensar a nossa humanidade na sua dimensão mais complexa ou mais completa, né? Que é justamente não entendermos a vida apenas na dimensão da materialidade. Então, o tema de hoje, ele quer trabalhar justamente isso. Experiências no dia a dia, no cotidiano, que nos leva a uma vivência de espiritualidade. É isso aí, professor Adelino, introduzindo o assunto, definindo aqui a nossa temática, espiritualidade no cotidiano. E você já teve grandes experiências com Deus? Eu penso que o homem precisa ser tratado, professor Adelino, nas suas 3 dimensões. Uma vez que admitimos que somos tricotomistas, ou seja, somos feitos de corpo, alma e espírito, nós entendemos que o corpo tem as suas carências, pastor Silas. Sim. A alma também, a sede das emoções, tato, olfato, paladar, visão e audição. E o nosso espírito, que nada mais é do que o nosso veículo de comunicação, ou veículo de comunicação entre Deus e o homem. Por que muita gente, professor Adelino, gente abastada, homens de destaque na sociedade, de uma hora para outra você fica sabendo que o cidadão se suicidou, ele interrompeu a sua existência, porque de repente o seu corpo é bem tratado, é bem cuidado, ele até tem os seus momentos de prazer, mas Deus deseja se relacionar com o homem, Deus quer ter amizade com o ser humano, sempre buscou se relacionar com a criatura, o Criador procura a criatura, nós devemos desejar uma vida íntima com Deus, o nosso ser espiritual precisa estar ativo, funcionando. Deus deseja ter intimidade com você que me assiste, e nós vamos entender melhor isso, a espiritualidade no cotidiano. Eu quero já te lembrar que nós temos patrocinadores aqui no programa Cristo em Foco. O meu patrocinador em particular que nos ajuda é o nosso amigo Matias da Kings Barbearia. Eu quero reforçar aqui o aviso, nós vamos estar sorteando esta pasta ou esta pomada Black White modeladora. Se você usa gel, esqueça. Essa pomada aqui você usa seco, pastor Silas, boa. E modela. Eu uso diante do nosso Deus. Eu não estou falando de uma coisa que eu não conheço. Eu uso esta pomada e a qualidade é incrível, e você pode estar adquirindo com o nosso irmão Matias da Kings Barbearia. O endereço vai passar aí frequentemente na sua telinha. Aliás, todos os nossos patrocinadores de outras programações também fica todo o tempo passando aí, constando aí na sua telinha. Então eu vou estar sorteando essa pasta Black White que vai ajudar você a melhorar aí o seu visual. Nós vamos sortear 2 cortes masculinos, Coppola tá aqui com o cabelinho ajeitado, pastor Silas, já passou da hora, pastor Silas, o que é isso? Já passou da hora, meu amigo, a gente precisa ajeitar esse negócio aí, em nome de Jesus você vai ganhar hoje esse corte de cabelo. Eu quero ouvir aqui do diácono Alexandre, qual é a definição do tema, o que você entende por espiritualidade no cotidiano. Daqui a pouco nós vamos estar aqui compartilhando com vocês uma canção. O primeiro bloco está apenas iniciando, o assunto é de grande valia e eu preciso que você fique atento. Como é que você participa do sorteio desta pomada modeladora, do DVD de pregação e do corte de cabelo masculino? Compartilhando a nossa live. Use suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, seu WhatsApp, e com certeza você pode ser o nosso sorteado aqui. Diácono Alexandre, fale-nos um pouco sobre essa temática. Espiritualidade no cotidiano.
eu gostaria de chamar a atenção para você e forçar um pouco a sua mente com relação ao pensar de hoje. Se você acha que hoje nós vivemos a pós-modernidade, você acha que hoje as igrejas na atualidade elas estão atrasadas em relação à espiritualidade devido à aceleração do processo na sociedade? Eu gostaria que você colocasse aí a sua pergunta a respeito disso, mas eu gostaria de embasar alguma coisa aqui para vocês. Existem pessoas que vivem hoje numa feitiçaria, num lado indo atrás do espiritismo, estão achando que estão cheios da espiritualidade. Só que Paulo adverte que isso tudo é relacionado à carne. Paulo vai dizer que o alicerce da espiritualidade são os frutos do Espírito. E quais são esses frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é a caridade, a alegria, paz, longanimidade, afabilidade, bondade, felicidade, mansidão e continência. O que Paulo quer dizer? Paulo, com todo o seu trajeto, com tudo que ele fez na sua vida, ele encontrou o real motivo da espiritualidade, que é o amor, e ele começa então a escrever a respeito do amor. Se nós voltarmos para trás, Deus nos criou o amor, criou no amor para sermos o amor nele. Ele nos criou para sermos adoradores dele. E nós vemos através do tempo, e o tempo foi se passando. Nós éramos do período histórico, pré-histórico, depois nós passamos pelo período medieval, nós passamos pelo período moderno e vivemos hoje a pós-modernidade. Eu gostaria de perguntar para o professor Adelino aqui hoje. Desculpe que às vezes eu chamar de pastor aqui, o senhor me perdoa. Mas, professor Adelino, como trabalhar hoje num jovem que está vivendo uma pós-modernidade? E eu sei que o senhor escreveu um livro muito bem aqui, que trata a respeito do caminho espiritual para jovem. É isso aqui que está na editora Loyola. Ainda está à venda, né, professor? Está à venda, sim. É um livro muito bem direcionado ao jovem. Eu li esse livro, tive o prazer de ler, doei para minha filha também. Ela leu esse livro aqui. Como trabalhar essa temática hoje a respeito do jovem? Como falar com o jovem a respeito da espiritualidade? E aí eu quero enfatizar aqui para a bancada. Como resgatar novamente os valores familiares da espiritualidade dentro de um lar hoje, onde o pai e a mãe têm que sair para trabalhar. Como conviver hoje com um filho numa sociedade pós-moderna que com 7, 8 anos de idade ele já quer um smartphone? Os pais aqui atrás estão tendo que ralar, trabalhar arduamente para conquistar aquilo que é necessário hoje em termos do seu filho, ou da sua filha, ou do seu neto. Como resgatar isso em termos de conceito familiar dentro da espiritualidade? Como trabalhar hoje essa família? Porque nós estamos vivendo numa locomotiva. Cada dia mais nós estamos vivendo um processo muito acelerado da sociedade. Como que as igrejas hoje têm que acompanhar no âmbito familiar a espiritualidade? Eu acho que é interessante a gente colocar um pouquinho antes aquilo que já foi talvez acenado na fala do pastor Jean, que é justamente esse ambiente cultural que o Alexandre chama muito bem de pós-modernidade, que é um ambiente onde nós vivemos um esgotamento da dimensão espiritual. Há uma supervalorização das relações mais objetivas, né? E há uma supervalorização da materialidade, inclusive em âmbito religioso. Mesmo em ambiente religioso, muitas vezes as pessoas frequentam as igrejas, mas isso não leva a uma vida espiritual. Esse é um primeiro ponto. E esse esgotamento da vida moderna se dá justamente por esses sintomas, né? Nós vivemos num contexto onde a depressão é a doença que mais cresce, né? Já é a terceira maior doença, e a depressão é justamente o sentimento de vazio, a ausência de sentido. Então, a abundância material, o excesso, essa perspectiva do consumo exacerbado tem demonstrado que não dá conta de completar, de preencher, né? De dar um sentido maior para a vida. E também esse esgotamento das relações humanas, né, acena e vai demonstrando que o mundo de hoje ele tem sede de espiritualidade.
Veja, parece até um paradoxo, né? Uma contradição. Quanto mais as pessoas se afastam da espiritualidade, mais elas demonstram a necessidade da espiritualidade. Agora, a espiritualidade a gente precisa entendê-la num duplo sentido. Eu vou dizer assim, pastores, fiquem à vontade, né, para me interromper e se eu estiver falando demais, né? Não, pode ficar à vontade. Eu diria assim, o que é um duplo sentido? Há aquelas pessoas que fazem a experiência de uma espiritualidade alta. A espiritualidade alta é justamente essa ligação com Deus, que se dá por meio da igreja, né? Ou das igrejas, a gente tem que pensar num sentido mais amplo. Eu sou de tradição católica, mas me sinto muito bem aqui nesse ambiente, não é? Quando nós falamos do mesmo tema. Essa espiritualidade alta, ela deve nortear, ela norteia a vida do fiel, do crente, né? Daquele que acredita. Agora, quando a gente usa o termo espiritualidade no cotidiano, é como a vivência cotidiana do dia a dia pode levar a experiências de espiritualidade. Então aí a gente tem que pensar que a espiritualidade ela tem um sentido de interioridade também, né? Os gregos muitas vezes trabalhavam exatamente com essa conotação. É preciso que o homem cultive a dimensão interior, que para nós, nas tradições religiosas, essa dimensão interior nos leva a uma comunicação com a transcendência, né? Com o próprio Deus. Mas no cotidiano, essa dimensão interior significa também sair das relações mais superficiais, das relações mais imediatas, né? Das relações que não nos tocam, ou muitas vezes relações desprovidas de qualquer tipo de transparência. Então, a espiritualidade seria, essa ideia da espiritualidade no cotidiano, quando nós fazemos experiências interior de profundidade. Então, é possível viver a espiritualidade nessa conotação, não só no ambiente de igreja. É óbvio que o ambiente da igreja é onde nós bebemos essa espiritualidade alta, forte, né? E ali nós vamos aprendendo a vivê-la no dia a dia. Então a espiritualidade ela passa a ter o sentido de profundidade, que é o que falta para o mundo de hoje, né? Quando nós nos relacionamos, é um mundo marcado pelas relações mais superficiais. E quando você tem experiências superficiais, experiências de amizade que não são amizade, ou experiências, né, de grupo de trabalho, essas experiências superficiais, elas vão trazendo esse sentimento de vazio e que no limite traz angústia, né, e a depressão. Então, a gente poderia até ilustrar, né, o que seria uma experiência cotidiana. Primeiro, quando eu sou capaz, por exemplo, né, numa bancada como essa, de falar de temas sem nenhum tipo de segunda intenção, né? Eu consigo falar daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, com a clareza do que eu sinto, né, com a tranquilidade, a transparência. Esse é um primeiro caminho para a experiência de espiritualidade. Não existe espiritualidade sem profundidade, né? Quando você tem relações pautadas em interesse, em aparência, em algum tipo de intenção velada, esse relacionamento, esse tipo de atitude não leva à profundidade da experiência humana. Então esse é um ponto importante, né? Nós temos carência na nossa humanidade de experiências de profundidade. Eu acho que a gente poderia até comentar um pouco isso, porque é uma sociedade tão marcada, né, pelo estético. Não que o estético não seja importante, né? O pastor está falando, vamos cortar o cabelo, né? Vamos cuidar. Porque o corpo é uma dimensão da nossa vida, de quem somos. Mas ele não nos define. Essa experiência ou essa relação, eu vou usar a palavra relação no sentido, pode ser a minha vivência lá na igreja com as pessoas, não é? Pode ser a minha vivência no trabalho, pode ser a minha vivência na família. Os vários relacionamentos que nós estabelecemos, quando eles são pautados numa perspectiva meramente superficial, eles nos levam a um sentimento sempre de vazio, né? Porque nós precisamos da profundidade.
E é na profundidade que nós fazemos o encontro com a espiritualidade, com aquilo que nós realmente somos, né? Na tradição cristã, e aqui não é só tradição católica, a tradição cristã no sentido mais, eu diria assim, no sentido mais correto do termo, né? Nós temos vários exemplos de pessoas, né, que se dedicaram à vida cristã e que viveram essa dimensão da profundidade. Então tem um dos primeiros cristãos lá no mundo antigo, né, no século IV depois de Cristo, ficou muito conhecido porque era um líder da igreja, né, no norte da África, a igreja cristã, chamado de Santo Agostinho, né, na tradição católica, Agostinho de Hipona, que vocês conhecem, não é? E Agostinho, ele vai viver essa experiência da espiritualidade, e ele vai dizer o seguinte: quanto mais o homem mergulha em si mesmo, na profundidade do seu ser, mais ele se aproxima de Deus, né? Então não é procurar Deus de maneira externa. Deus se revela no mais profundo da nossa humanidade, porque nós somos filhos dele, e essa dimensão da presença de Deus na nossa interioridade, na profundidade do nosso ser, é que remete à espiritualidade. A espiritualidade, então, não tem uma dimensão meramente externa. Ela tem uma perspectiva desse encontro do homem com a sua profundidade, com a sua humanidade. Não sei, acho que aqui a gente introduz um pouco o tema, pastor. E é claro, agora a gente precisa talvez apresentar alguns exemplos dessa experiência. Mas há duas ideias aqui que precisam ser destacadas, né? A espiritualidade, ela está conectada a uma experiência de profundidade humana. E a espiritualidade nos torna mais humanos, no sentido de uma humanidade elevada, né? Isso é uma perspectiva muito bonita, porque a vida na dimensão da profundidade, ela pode ser muito mais, né? Ela alcança um sentido maior. Quando fala, o pastor fez a menção ao suicídio, né? Então você tem lá aquele ator famoso, ou aquele astro, aquela pessoa que tem muito dinheiro e que de repente não tem nenhuma perspectiva na vida. Parece uma contradição, né? Pô, mas você tem abundância de bens e a vida está vazia, você se mata, não é? Isso mostra que as questões que o mundo moderno vai nos colocando e vai nos fascinando, né? A tecnologia, conforto, dinheiro, uma vida de excessos, são temas e são perspectivas que não nos preenchem. Eu acho que esse é um ponto importante. Isso aí, professor Adelino, introduzindo aí o assunto, e eu preciso que você compartilhe, porque daqui a pouquinho nós vamos, Coppola, sortear. Fique ligado, Coppola, o sorteio acontece dentro de alguns instantes, e você que está com seu cabelinho grande, professor Adelino, já vai ter aí a oportunidade de ser sorteado. Você está com dinheiro contadinho para cortar o cabelo, aí você vai lá e coloca um combustível no carro, poupa esse dinheirinho, se você for sorteado, é óbvio. Daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes, segura aí, mas para que você participe, você precisa compartilhar para que o seu nome conste aqui na nossa caixinha. Bom, existem pessoas aqui, professor Adelino, já antenadas. O Abner Lima, sempre ligadinho, o Abner Lima falando que é o pastor Joel que vai ganhar a pasta e o corte de cabelo. Ele não perdoa. Ele não perdoa. Esse Abner Lima não perdoa. Esse homem aí é terrível, hein? Pastor Joel Fera, ligadinho na nossa programação. Elisama Vilamar, pastor Edson Pereira de Azevedo, pastor, a esposa da pastora Silvana. Pode dar um parabéns para esse Vilamar. Esse Vilamar tá fazendo aniversário hoje. Vilamar, parabéns. Eu demorei um pouco para falar aqui, eu sabia que ia ser colocado na live aí, e ele convidou a gente depois para ir estar comendo um bolo na casa dele. Olha só que bênção, para adoçar as palavras. Olha que bênção, é muita gente conectada, muita gente ligadinha, e eu preciso que você dê continuidade aí no seu compartilhamento. Compartilhe o nosso link, e eu já quero, vamos lá, antenado, ligado, vamos então sortear o primeiro corte de cabelo masculino. Você que estava aguardando, de repente você será o sorteado.
Pode falar. Professor Adelino vai falar o nome aí, corte de cabelo masculino. Lembrando que se você não quiser fazer uso desse corte, você pode passar para o seu filho, para o seu irmão, para qualquer outra pessoa. Ou aparar a sua barba, você escolhe. Professor Adelino, quem é o sorteado? Olha aqui, ó, o Edson Azevedo. Oh, Edson Azevedo, é o pastor Edson Pereira de Azevedo, pastor do Sol Nascente, juntamente com a sua esposa, a pastora Silvana. Pastor Edson, você foi o felizardo com corte de cabelo masculino. Depois você me chama inbox, via WhatsApp. Eu vou passar o endereço para você do nosso amigo Matias da Kings Barbearia. Vai aparecer aí também na telinha. Fique antenado, continue aí compartilhando, porque daqui a pouco um outro sorteio vai ser realizado. Pastor Silas Ribeiro está aguardando ansiosamente para falar, para compartilhar um assunto aí. Tem muita coisa guardada. Fale um pouco sobre a espiritualidade no cotidiano, compartilhe com os nossos irmãos. Meus queridos, eu quero deixar aqui o esboço que eu fiz, um pequeno esboço aqui. O Alexandre já matou tudo, ele já quis falar tudo, né? Então, isso aí é bom pro pessoal ver que não tem nada combinado aqui, é tudo de momento aqui. A gente prepara, depois ele vai lá, pega, fala tudo que tem que falar, é assim mesmo. E a gente trabalha assim. Eu quero deixar aqui em Tito, capítulo de número 2, verso 11 e 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos bendita esperança, a glória e manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui o professor Adelino entrou em algumas partes muito importantes e a gente tem que eu queria citar esse versículo falando também sobre espiritualidade, que é uma falta muito grande nos dias atuais. A necessidade é muito grande, porque o homem exterior, podemos dizer, o seu físico, na vida a gente olha o camarada está bebendo, o camarada tem várias mulheres, e o interior dele? Como que está dentro dele? Podemos assim dizer que, como foi dito aqui pelo pastor Jean, nós somos feitos tricotomistas, corpo, alma e espírito. E a necessidade do espírito, o nosso Deus, quando ele diz em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o nosso Deus, ele queria e quer, nos dias atuais, principalmente, relacionar com o homem. No antepassado, se a gente for analisar, que o Espírito só tinha liberdade de agir em reis, sacerdotes e profetas. E quando Jesus ele desceu nessa terra, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para voltar a ter esse relacionamento com o homem. Percebe que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isso aí também poderia dar muito tempo para a gente poder falar, citar sobre isso. Podemos perceber que o nosso Jesus, ele desceu aqui na terra para ter um relacionamento com o homem. Ele passou as mesmas necessidades do homem, ele teve as mesmas, como posso dizer, as mesmas carências, fragilidades, podemos dizer, como ser humano, para entender o ser humano. E com certeza Jesus teve dor de cabeça. Com certeza, eu acredito, para ficar 40 dias e 40 noites em jejum, com certeza eu fico alguns dias, dá uma dor de cabeça. Mas se você analisar, Jesus ele veio aqui para entender você.
Porque eu acredito que o relacionamento entre Deus e o homem no Antigo Testamento, Deus vinha conversando com o homem e ele vinha através de trovões, relâmpagos, e isso traria no coração do homem um temor e até um tremor. E às vezes o homem até mesmo de uma hora para outra se assustava e não seguia, ou até mesmo não tivesse essa aproximação. Se eu estou falando alguma coisa errada, depois o professor está aqui para poder nos corrigir, né? Então, Jesus, ele é o único que pode nos preencher esse vazio. Por isso que hoje nós estamos tratando sobre espiritualidade, como foi dito pelo diácono Alexandre, falando sobre os frutos do Espírito Santo, frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu, porventura, não tenho essas qualidades, talvez possa ser aí que a gente possa entrar e perceber a partir de hoje se temos essa comunicação espiritual na nossa vida, se temos esse ligamento com as coisas espirituais, porque no nosso corpo as coisas naturais, mas dentro de nós há um espírito, e eu acredito que o Espírito Santo de Deus, que comunica as nossas necessidades para levar até Deus. Por isso que até a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acredito que o Espírito Santo, ele entende as nossas necessidades. Às vezes a tua amizade aqui na terra não te entende, porque tem muitas pessoas que trocam amizades por poucas coisas, mas o Espírito Santo não. O Espírito, ele quer preencher as nossas almas, quer preencher a nossa vida e te dar uma vida feliz. E só pode ser preenchido, o nome dele é Jesus de Nazaré. É isso aí, pastor Silas Ribeiro, com a sua participação, trazendo luz ao assunto. Professor, analisando aqui a fala do pastor Silas, eu comecei a ponderar algumas coisas. O sistema capitalista e um falso evangelho que tem sido pregado tem produzido uma geração gananciosa e extremamente materialista. O capitalismo, aliado ao falso evangelho que tem sido pregado por muitos líderes religiosos. E eu não estou aqui me atendo a um ramo, a uma vertente, eu estou falando de líderes religiosos. O homem está cada vez mais materialista. O sistema capitalista tem produzido uma geração totalmente distante daquilo que o evangelho tem para nos dar, nos oferece. O Senhor se relaciona com o ser humano nas suas 3 dimensões. Ele trabalha no nosso corpo, ele trabalha na nossa alma e no nosso espírito. A nossa geração, infelizmente, está enferma, doente. Um evangelho superficial tem sido pregado. A isca está sendo lançada. As pessoas estão buscando, professor Adelino, apenas uma resolução imediata. Eu quero que o meu problema seja resolvido. A igreja, muitos líderes religiosos têm feito da igreja um verdadeiro balcão de negócios, um evangelho mercantilista, um evangelho paraguaio, adulterado, um evangelho que nada tem a ver com o evangelho de Cristo. E o resultado está diante dos nossos olhos, uma geração enferma, porque quando vêm os vendavais, quando as intempéries se apresentam, não existe raízes profundas. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 13, a respeito do semeador que saiu a semear. A semente caiu em terreno pedregoso, a alegria veio, mas os percalços sufocaram. Quando veio os vendavais, não havia raízes profundas e então houve o distanciamento. Não germinou, não prosperou, não existe estrutura. É um evangelho fraco, um evangelho enfermo. Mas o convite de Cristo
É para nós buscarmos o reino de Deus acima de todas as coisas. O Senhor quer trabalhar no nosso interior sobre todas as coisas. O Senhor quer preencher a lacuna. E o ser humano tem batido em portas erradas. O ser humano está procurando no lugar errado a coisa errada. E o que nós podemos fazer, professor Adelino, para resolver isso? De que maneira podemos contribuir com as pessoas que nos assistem para que o caminho seja estabelecido, o caminho seja apresentado? Como é que a gente pode, usando esses microfones aqui do estúdio da Rádio FAD, professor Adelino, entregar às pessoas aqui, gente ouvindo no aplicativo, uma palavra, uma direção? Fale, por favor, professor Adelino, porque tem gente aí que de repente se vê sem saída, ele se vê na escuridão. Eu acho que a primeira imagem importante aqui é pensarmos, e o pastor coloca muito bem em trazer e falar de Jesus, né? Porque Jesus, toda a sua ação, todo o seu ministério tem um sentido pedagógico. Jesus nos revela como nós devemos viver a nossa humanidade. Ele, como Deus, revela quais os caminhos para vivermos a nossa humanidade. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto importante é que nós vivemos um tempo confuso, né, de obscurantismo, e acho que o pastor coloca muito bem, porque as pessoas querem, talvez até de maneira sincera, encontrar o caminho certo, mas estão em direção oposta do caminho, né? Da verdade que o próprio Cristo revela. Mas há uma exigência que para o nosso tempo parece ser muito difícil. Toda a pedagogia de Jesus, todo o ensinamento, né, a forma dele se colocar, vai exigindo de nós uma mudança de mentalidade. Aquilo que os gregos chamavam de metanoia. Essa mudança de mentalidade aparece muitas vezes no termo que nós usamos hoje de conversão. E nós temos muita dificuldade de mudar a mentalidade. Então, nesse sentido, nós até ouvimos a palavra, mas nós vamos adequando a palavra aos nossos interesses, à nossa realidade, né? Bom, está dizendo assim para perdoar, mas eu posso, né? Está pedindo para dar outra face, está falando para amar os inimigos. Quer dizer, a ética cristã é uma ética muito elevada, né? E que nos coloca numa condição também de seres humanos elevados. Mas nós queremos, na verdade, adequar um pouco esses princípios ao nosso cotidiano. Então, quando se fala, e aí entrando, né, na dinâmica do mundo dos negócios, do mundo capitalista, quer dizer, nós queremos adequar um ensinamento que nos fala do despojamento, da entrega, com uma mentalidade de excesso, de acumulação, não é? De insensibilidade em relação à situação do próximo. É possível ser cristão sem vivermos essa sensibilidade do serviço ao próximo, né? É evidente que não. Agora, isso é a demonstração de um mundo, de uma sociedade que está totalmente equivocada. E é importante dizer, pastor, o Alexandre, né, os dois pastores aqui, que nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande. Porque o cristianismo, ele tem uma mensagem forte, profunda, e nós não podemos deixar que essa mensagem se esvaia, não é? Em nome de interesses que são contrários a essa mensagem. Isso vale para todas as igrejas, né? Na verdade, para todos nós que somos cristãos. Sim. Agora, voltando ao tema da espiritualidade, eu estava dizendo assim, só para que a gente tenha alguns exemplos talvez mais concretos, né? É preciso fazer ao longo da nossa vida experiências de profundidade, experiências de encontro. A profundidade passa no encontro consigo, no encontro com o outro e no encontro com Deus. Aí nós temos a dimensão da espiritualidade no sentido pleno, né? O encontro consigo mesmo, a autoaceitação, né? O encontro com o outro, não há cristianismo sem comunidade, e o encontro com Deus. Esses são 3 pontos importantes. Agora, como é que eu vivo essa espiritualidade no cotidiano? Eu vou até dizer alguma coisa interessante, ou pelo menos engraçada, porque há um espírito aqui nessa bancada que é um espírito de muita alegria, né? Os pastores falam,
O Alexandre fala com muita alegria, com muita irreverência. E essa alegria, ela é própria da espiritualidade. Às vezes a gente tem uma imagem que um homem, né, uma pessoa espiritualizada é uma pessoa sisuda, né? Quanto mais fechado, quem reza muito não se comunica com o mundo. Nada mais distante, né? Jesus, que é o mestre de espiritualidade, era um homem cheio de vida, cheio de alegria, né? A gente pode citar tantos exemplos que a fala de Jesus transbordava vida. Esse é um ponto fundamental. Então a espiritualidade, ela casa, ela se concilia com postura de alegria. Mas eu gosto de dar um exemplo que parece estranho, mas depois, se ficou estranho, os pastores me ajudam a explicar melhor. Então você imagina o seguinte: você sai num sábado à noite com os amigos, né, para beber uma cerveja, para conversar. É possível naquele momento ter uma experiência de espiritualidade? Porque o cotidiano é isso, é o dia a dia. Ou a espiritualidade só acontece na igreja? Alguém pode estar pensando, pô, mas eu vou na pizzaria e vou começar a rezar? Não, não é isso. Mas a espiritualidade, ela se manifesta quando eu sou capaz de ter encontros profundos e sinceros. Quando eu sou capaz de falar o que eu penso, né? E até no sentido de me deixar ser corrigido, se o que eu penso for alguma visão equivocada. Então, quando nós saímos, isso acontece muito no ambiente masculino. Os homens saem, o que se conversa? É óbvio que essa conversa fortuita, superficial, ela não leva à espiritualidade. Mas quando eu saio com meus amigos e sou capaz de falar dos meus anseios, daquilo que eu acredito, das minhas angústias, isso me tira de uma situação, de um lugar de superficialidade. E aí abre-se para uma experiência cotidiana de espiritualidade. Um outro exemplo, né? Às vezes a gente assiste algum filme, vai ao cinema, não esses filmes de super-herói ou de reflexo motor, mas aqueles filmes que nos tocam, né? Então eu posso ouvir uma música, eu posso assistir um filme, eu posso ler um livro e fazer uma experiência de espiritualidade, desde que essa leitura, esse filme, essa música me leve a sentir essa dimensão interna. Lembra, a espiritualidade, ela tem também esse sentido daquilo que é interno, né? Os gregos usavam muito essa expressão. Os gregos não conheceram a revelação cristã, né? Então esse é um limite para a cultura grega. Eles não conheceram a revelação de Jesus. Mas eles tinham esse horizonte de dizer assim: essa experiência interna, né, é preciso cultivar a nossa interioridade. E às vezes a gente não se depara com isso. A pessoa quer seguir um caminho religioso, mas ela tem muitas dificuldades. Às vezes uma pessoa mal-humorada, que não consegue cumprimentar, ou aquele que tem um cargo na igreja e acha que ali ele tem um poder acima dos outros, né? Então a gente gosta de dizer assim, quando você almeja uma espiritualidade alta, que é a espiritualidade da fé, você antes precisa viver essa espiritualidade que é construída no dia a dia. É o cultivo interior. Como é que eu cultivo a minha interioridade? E aí entra a espiritualidade. Qual é o tipo de música que eu escuto? É evidente que a sociedade de hoje é uma sociedade que escuta músicas que não levam a experiências de espiritualidade, né? Então, aquilo que eu trago para dentro de mim. Tem um livro interessante, né? Um livro acadêmico, chamado Conhecimento Proibido. Às vezes a gente não se dá conta disso. O autor ele começa a questionar que há um conhecimento que não vale a pena. Veja, se nós entendemos, por exemplo, que a leitura bíblica é uma leitura que eleva o nosso espírito, nós devemos entender então que há coisas que rebaixam a nossa interioridade, o nosso espírito, não é? Então eu posso assistir filmes, eu posso ouvir músicas, eu posso ler livros que degradam a minha humanidade, que não me constrói no sentido da espiritualidade. Então eu preciso no cotidiano fazer essas leituras.
que conseguem me colocar num patamar de espiritualidade, de humanidade mais alto. Essas leituras que me provocam a pensar quem eu sou, no sentido mais profundo, né? Eu estou aqui falando, pastores, fiquem à vontade para me interromper. Pode concluir, professor. Mas interessante, né? Mas o que eu quero dizer é isso. Então, qual é o tipo de música que eu escuto? Às vezes no carro, eu posso ouvir uma música, e não precisa ser uma música religiosa. Eu posso ouvir uma música popular brasileira, mas que me leva a uma condição mais humana, né? Eu posso ler um livro, e não precisa ser necessariamente um livro religioso, mas um livro que me fale da condição humana. Então, é esse movimento que a gente pode chamar de cultivo interior. E é interessante que quando nós cultivamos a espiritualidade, o primeiro ponto aparece aqui, né? A vida, ela se revela, apesar de ser difícil, apesar de ser desafiadora, ela não é um peso, né? Nós conseguimos enxergar a vida com alegria, com essa espontaneidade que aparece aqui nessa bancada. A segunda questão interessante de cultivar a espiritualidade no dia a dia é justamente que as pessoas espiritualizadas, elas são mais equilibradas. E isso tem reflexo, inclusive, na vida profissional, né? Hoje mesmo no mundo capitalista, há uma série de teólogos que têm dado palestras em empresas para falar exatamente disso, que a espiritualidade, ela nos coloca num sentido mais centrado, da vida prática mesmo, né? Eu consigo enxergar a vida numa perspectiva de esperança. Ora, isso muda tudo, né? Num momento difícil, se eu tenho a esperança pode me dar a condição de superar as dificuldades. É evidente que quando a gente fala da esperança, do equilíbrio, a fé, no sentido mais pleno, ela nos coloca nessa dimensão. Mas aqueles que estão galgando o caminho da fé, aqueles que estão começando e que querem viver essa espiritualidade, é preciso o quê? Construir relações sinceras. Eu vou conversar com o Alexandre, eu não vou falar só o que o Alexandre quer ouvir. Eu vou falar também aquilo que é difícil. Assuntos difíceis, né? Do que eu sinto, do que eu penso. Então, quando eu consigo discutir, por exemplo, um tema que virou tabu entre nós, né? Vamos falar de política. Ora, eu consigo falar de política e ter uma visão de espiritualidade quando a minha fala não é interesseira, né? Quando eu não tenho a defesa intransigente de um único partido, quando eu de fato quero alcançar a verdade. E aí eu consigo estabelecer uma conversa que tem uma dimensão de profundidade. E aí eu posso falar de política numa perspectiva de espiritualidade, né? Aquilo que constrói a vida, que constrói o homem. Eu consigo falar das minhas relações, não é, afetivas, dos meus dramas no trabalho. Então, essa experiência, como é que o mundo moderno tem resolvido isso? O mundo moderno, quem tem mais dinheiro, não é, mas acaba fazendo terapia. O que é a terapia? É essa busca da profundidade. Eu preciso falar com alguém o que eu penso. Mas falar com alguém o que pensa significa, em alguns ambientes, você se expor. Que as pessoas podem usar, né, o que você revelou contra você. Então, é preciso construir relações de confiança. Eu queria dar um outro exemplo, que não é o exemplo mais bonito, de espiritualidade no cotidiano. É quando nós somos tensionados a pensarmos de maneira mais profunda. Então, por exemplo, você está numa situação de perda, se perdeu alguém, está num velório. Aquela experiência que te coloca do imponderável que a vida é, né? Daquilo que é inevitável, a situação de morte, né? A situação de perda, e que você ali consegue refletir e falar, agora eu vejo, não é, quantas coisas eram inúteis, superficiais. Esse exemplo do velório talvez não seja o mais alegre, o mais bonito, mas é um exemplo para dizer assim, quando eu faço experiências que me tocam no mais profundo e no mais sincero do que eu sou, ali é uma experiência de espiritualidade, né? Porque quando eu estou numa festa,
É óbvio que eu posso celebrar um casamento e ali fazer uma experiência. Eu posso celebrar o nascimento, né? O pastor falou da filha, o nascimento da filha. Posso celebrar um aniversário e fazer também experiências de sentir aquilo que a vida pode ser, né? Na sua profundidade. Mas no cotidiano, nós não fazemos essas leituras, mesmo porque o nosso cotidiano é um cotidiano de pressa, né? De repente, não sei qual a rotina de vocês ou qual a rotina aí em casa, né? Eu tenho que sair de manhã, arrumar a casa, levar o filho no colégio, e em nenhum momento eu consigo fazer a experiência, qual é o sentido de tudo isso, né? Então, é esse momento onde nós sentimos a vida, e a vida fala, mas o que eu estou fazendo, né? Para onde eu vou? Ali é um momento de espiritualidade. E isso tem que acontecer no cotidiano. Pode ser provocado por uma leitura. É evidente que a leitura bíblica, por excelência, nos provoca. Mas eu posso ler um texto de literatura de qualidade. E aí eu preciso também aprender a filtrar, né? Se há uma literatura, uma música, um filme que me leva a experiências humanizadoras, e aí a espiritualidade tem esse sentido, né? De nos tornar mais humanos, no sentido exatamente daquilo que Jesus ensinava, eu também posso me deparar com literatura, com cinema que me afasta de tudo isso. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Qual é o programa que eu tenho assistido? Eu tenho tido, só para brincar, não é? Eu tenho tido tempo aí para assistir o Cristo em Foco, não é? Ele me provoca essas experiências de profundidade, ou eu sempre vivo correndo? Porque se a minha vida é só correria, a correria é a superficialidade. Vai chegar um momento que eu vou desabar, né? Ou eu vou abandonar a minha igreja, ou eu vou abandonar a minha família, porque é um mundo que está buscando. Como você não encontra nas experiências que você faz, você não encontra um sentido, você vai buscar em outro lugar, né? E muitas vezes você busca de forma equivocada. Eu acho que aqui a gente tem eu diria assim, né? Uma perspectiva que é importante. É evidente que quando se fala para o crente, para o fiel, ele tem essa busca mais alta, mas a gente precisa galgar aquilo que é cotidiano, né? Quando eu me deparo com um amigo e eu sou capaz de perguntar como é que você está. Vocês lembram? Até fazer uma citação, não é? Na tradição judaica, a expressão shalom, né? Que quer dizer paz, né? Lá no Antigo Testamento, no hebraico, né? O shalom. Mas o shalom tem uma implicação. Então a gente encontra as pessoas, só para ilustrar, e a gente pergunta assim, como é que vai? Mas ninguém quer saber como o outro vai, né? Como vai quer dizer oi. Se a pessoa começa a falar como vai, você já fala, estou com pressa, me dá licença, não é? É um mundo apressado. Na mentalidade bíblica, o shalom, ele tem 3 sentidos fundamentais. Primeiro é como você está, né? Quais são suas necessidades e o que eu posso fazer por você. É forte, há um comprometimento, né? Isso significa relações profundas. Isso é espiritualidade. Não é só você se deparar com o outro e falar, oi, né? Como é que você está? Né? E se ele começa a falar dos dramas, logo eu quero ir embora, porque eu já tenho medo de me pedir dinheiro emprestado, né? Então eu vou sair daqui. Mas a espiritualidade, ela nos coloca nessa profundidade da relação. Isso tem um custo. Qual é o custo? É entrega, né? É acreditar numa forma de viver. Mas isso também tem um ganho. Qual é o ganho? A vida passa a ter um sentido impressionante, não é? Eu não me torno um deprimido. Eu vou só terminar essa fala e quero ouvir também os colegas, né? Para a gente poder partilhar. A gente vive um drama, por exemplo, em São Paulo. Todo mundo conhece lá a Cracolândia, né? A Cracolândia é a expressão de uma humanidade perdida. Quando a gente vai à Cracolândia, a gente sente um certo desespero, porque jovens, né, pessoas idosas e é uma multidão de pessoas. Então, qual é a solução? Então, o governo vai dizer, precisa internar todo mundo, vamos combater as drogas, né?
nós precisamos ir na raiz, que é perguntar por que as pessoas se lançam numa destruição da vida desse jeito. Essa é uma dimensão de falta de espiritualidade, no sentido de que a vida ela é tão vazia que eu preciso ter o prazer da droga, né? Então, como é que nós vamos combater isso? Não é de forma mágica, não é fácil, não é? Mas é preciso que a nossa sociedade, aí o Alexandre começou a falar nessa direção, é preciso que a sociedade ela redescubra, né, a profundidade que a vida pode ter. E aí nós não vamos precisar recorrer às drogas, né? Agora, como é que nós redescobrimos isso? Para nós cristãos só tem um caminho, que é voltarmos às fontes do cristianismo. Está ali a Bíblia Sagrada, não é? É voltarmos à prática de Jesus. Não há uma receita. A gente pode usar toda a tecnologia, mas a mensagem é a mesma de sempre, né? É essa mensagem que tem sido esquecida. Nós precisamos voltar de forma radical. Radical significa ir na raiz, não é? Na prática de Jesus. Ele é a nossa fonte, né? Então toda a espiritualidade nasce em Jesus. Agora, você não consegue alcançar isso de uma hora para outra. Por isso que esses passos da espiritualidade no cotidiano. Vamos cultivar a dimensão interior. As pessoas que cultivam a interioridade, elas são pessoas mais equilibradas, mais calmas. Elas não são pessoas desonestas. Quando nós percebemos numa sociedade como a nossa, pessoas que se dizem cristãs, envolvidas com corrupção, por exemplo, né? Isso é um escândalo, o cristianismo. O sujeito que promove a exploração do outro, o empobrecimento do outro. Quer dizer, isso não tem nada de cristianismo. É um escândalo. Porque é uma espiritualidade, como é que é a expressão? Fake, né? Uma espiritualidade falsa. Agora, para chegarmos a uma espiritualidade elevada, a gente precisa cultivar a humanidade, né? Relações profundas, né? Se eu estou em crise no meu casamento, eu preciso discutir por que eu estou em crise. O que está errado? Eu não posso esconder. E a gente vive uma sociedade que coloca as coisas embaixo do tapete, né? Então, quer falar, pastor? Não, pode ir. É porque eu achei que o senhor ia falar, né? Pegou o microfone. Mas essa questão da profundidade. E aí a gente pode usar uma imagem, não é? Que é uma imagem da própria tradição cristã das comunidades de João. Eu quando os pastores me apresentaram, né? Então, eu sou formado em ciências da religião e o meu doutorado é justamente sobre o Evangelho de João. Eu faço uma leitura filosófica do Evangelho de João, mas tem uma característica na comunidade joanina que é muito importante. A comunidade de João é uma comunidade de discípulos, não é? Que se reúnem em torno da fé e são discípulos que vivem a radicalidade da fé. Então há um elemento que baliza aquele grupo, que é a fé em Jesus, né? Esse elemento é que dá identidade. Esse é um ponto fundamental. A segunda questão é uma comunidade pautada em relações transparentes. Se eu tenho convicção que eu quero seguir Jesus, esse é meu projeto de vida, eu não preciso me aproximar do outro com uma intenção velada. Eu não vou para a igreja porque eu quero um espaço de poder, eu quero seguir a Jesus. Essa dimensão da transparência até me possibilita ser corrigido, que na tradição do Evangelho é o que nós chamamos de correção fraterna, né? E essa dimensão da transparência me possibilita um nível de profundidade. Porque eu não estou aqui para fazer média, eu não estou aqui para... né? Eu quero seguir Jesus. E se eu errei, eu vou ser corrigido, né? Agora, como é que esse segmento se dá? Qual é a profundidade? Quando é que nós alcançamos a espiritualidade no sentido mais elevado? Na tradição do Evangelho de João. Quando a minha vida se torna serviço, né? Então, há uma dinâmica. Amar a Deus, mas o amor a Deus, ele se torna expressão concreta quando a minha vida é serviço ao próximo. E é o serviço no sentido, talvez, que nós nem queiramos, né?
como na cena, né, na passagem, né, da Santa Ceia, que Jesus, que é o mestre, vai lavar os pés. Pô, esse serviço, muitos de nós, né, pô, nós estamos um pouco, às vezes, na questão de Pedro, né? Não, meu pé você não vai lavar, né? Porque se você é o mestre e lava o pé do seu discípulo, o que me sobra? Mas o que eu queria comentar, mais do que fazer uma exegese do texto, é dizer assim, essa experiência da espiritualidade, ela exige de nós essa mudança de mentalidade. Eu preciso me abrir. Quem tem a precedência de me ensinar é o próprio Cristo, né? No sentido mais alto. Agora, no cotidiano, eu preciso fazer o cultivo disso. A palavra cultivar ela é importante, porque às vezes a gente vê um pastor ou vê um padre que você admira e fala, nossa, né? Esse pastor, ele é um homem iluminado. Mas nós nos esquecemos que ele chegou no nível de iluminação porque ele cultivou. Ele não estava pronto, é um chamado, né, para todos. Mas ele cultivou uma forma de se portar, uma forma de falar. Ele muitas vezes, né, e o Alexandre citou Paulo, né? Como Paulo, muitas vezes ele teve que perceber os equívocos, né, e se conter, não é? Não é Paulo que fala, carne é fraca, mas o espírito é forte, né? Então, para não me entregar, eu preciso fortalecer a minha dimensão interna. Isso é um cultivo, né? Mas é um cultivo que não se dá de uma hora para outra. Não é só quando eu estou na igreja. Eu preciso cultivar isso no dia a dia. Como é que eu me relaciono com as pessoas no trabalho, né? Você é daquele tipo que não fala bom dia para ninguém? Eu tinha um amigo de trabalho, né, num colégio, um professor querido até, mas ele era assim, passava por você, se falava bom dia, ele não falava, às vezes, pô, será que eu fiz alguma coisa, né? Então, ele era, às vezes as pessoas são assim, e elas precisam se cultivar. Pô, eu tenho dificuldade de falar bom dia, eu estou falando de coisas assim bem triviais, né? Mas como é que eu aprendo isso? Pô, eu tenho dificuldade de ser sincero, de falar o que eu penso, não é? E fazer a crítica, porque eu posso pensar algo e é meu pensamento ser equivocado, né? Não é porque cada um fala o que pensa. Eu tenho uma visão, por exemplo, cheia de preconceito, eu preciso trabalhar isso, né? Preconceito contra o outro. Então, não é porque eu falo o que eu... Agora, quando eu começo a exteriorizar aquilo que eu penso num sentido de abertura, de ouvir o outro, né? É claro, principalmente numa comunidade de fé, não é? Às vezes nós cristãos vamos nos deparar lá no trabalho, por exemplo, com uma realidade onde você fala o que você pensa, mas as pessoas têm outros valores, são movidas por um sentimento de ganância, etc., né? Mas num ambiente onde eu confio e eu posso dizer exatamente aquilo que eu penso, né? As minhas angústias, as minhas inseguranças, todos nós temos inseguranças, mas é quando eu exponho as minhas inseguranças que eu me fortaleço. Eu vou só citar, pastores, na tradição do pensamento filosófico, só para até falar um pouco daquilo que eu estudo, existe uma corrente de pensamento, uma corrente da filosofia, que é chamada de estoicismo. É porque tem muitos alunos assistindo hoje, vale a pena até dizer isso para eles, né? E a filosofia estoica, poucas pessoas sabem disso, ela influenciou muito, por exemplo, o pensamento de Paulo. Paulo era um homem extremamente ilustrado, né? Ele é formado na tradição judaica, mas ele falava grego, ele conhecia a cultura grega, e ele conhecia a filosofia estoica. E a filosofia estoica ensina algumas coisas que depois a gente percebe nas cartas de Paulo. O que ela ensina? Que é preciso se fortalecer internamente para você enfrentar as agruras, né? As dificuldades da vida. Então, o estoico, ele diz o seguinte, não é? O filósofo é aquele que se fortalece internamente para poder
não cair diante da... Ele não usa a palavra tentação, não é? Mas é isso que ele está dizendo. Diante dos sofrimentos, diante das seduções do mundo. Quais são as seduções? Então, estou pensando aqui num filósofo estoico chamado Sêneca. Sêneca, ele, por exemplo, falava de um homem que era capaz de resistir aos apelos do poder, da corrupção, né? Agora, se eu não tenho uma dimensão interna forte, a primeira oferta de uma mala de dinheiro eu me dobro, né? Isso não é fácil, porque nós vivemos uma situação, não sei qual é a situação dos pastores, mas o mundo está numa situação difícil economicamente. Sim. Então, se eu não tenho uma perspectiva de fomentar, de cultivar, de fortalecer os meus valores, isso vem da tradição estoica. Então, tem uma passagem, quando o Império Romano perseguia os cristãos, né, antes dos romanos, né, se converterem, se tornarem cristãos, há várias passagens de cristãos que eles eram colocados a seguinte questão: ou você renuncia à fé, né, ou você morre. A gente tem passagens, não é? Não só no contexto bíblico, mas todos os primeiros cristãos foram martirizados, né? A experiência do martírio é essa experiência de um homem de espiritualidade forte. Porque imagine dizer assim: olha, ou você nega a sua fé, ou você vai ser morto, né? Ou vou matar a sua família, quer dizer, você tem que ter uma convicção muito forte para dizer: não, vale a pena perseverar na fé, né? Eu vou me manter firme na fé. Então, essa firmeza é fruto de uma espiritualidade que tem sido cultivada, né? Para nós cristãos, esse cultivo se dá o quê? Na vida de oração, mas também se dá no cotidiano, quando eu pratico aquilo que me torna mais forte, né? Porque, e aí eu termino para ouvir um pouco os pastores. Há uma fala do mundo antigo e que serve para os cristãos, que é o seguinte: o hábito faz hábito. O que quer dizer isso? Como é que eu me torno um homem de espiritualidade? Vivendo a espiritualidade. Se eu não pratico, isso não cai, né, de maneira mágica. Eu preciso construir. Por isso que a necessidade de experiências cotidianas. É no dia a dia. A espiritualidade tem a ver com uma postura cotidiana. Olha, eu estou lá na padaria, me veio o troco errado. Estou faltando dinheiro, eu queria guardar. É a prática de devolver o dinheiro. Isso não me pertence, né? Não é assim que eu vou me construir. Esses hábitos cotidianos, né? No trânsito. Às vezes você tem um cristão na igreja que reza, não é? E que parece ser um bom fiel. Pegou o carro, ele se torna, né, um homem irracional. Ali é o cotidiano onde eu devo demonstrar a minha dimensão de espiritualidade. É no bar, com os amigos, o que eu converso? E aí tem uma questão, não é? A espiritualidade, em alguns ambientes, pode me tornar uma pessoa mais chata. Porque eu não quero a superficialidade. Não sei se eu posso dizer aqui, né, mas a superficialidade de fazer um comentário indecoroso em relação ao corpo de uma mulher, a superficialidade de olhar o outro a partir do que ele está vestindo, né? Não é assim a sociedade? Eu tenho uma experiência interessante aqui em Piracicaba, que eu uma vez marquei com a minha esposa, aliás, esqueci de dar um beijo para Maria Tereza. Olha, ela está assistindo lá, os pastores mandaram. E às vezes eu me lembro que eu marquei, tinha um café aqui, né, em Piracicaba, uma cafeteria mais chique, e eu me lembro que eu cheguei na cafeteria e nós tínhamos, né, um carro mais simples, né? E aí eu parei em frente, que era o lugar que parava, e o segurança falou: não, aqui você não pode parar, né? Ele viu o meu carro e mandou embora. Aí eu tinha um carro um pouco melhor, eu falei: eu vou fazer um teste. Eu fui em casa e troquei de carro, fui com outro carro melhor
ele foi e abriu a porta para mim, né? Falou, não, olha, o senhor vai tomar um café, etc. Eu quero dizer que é esse mundo da aparência, né? O que é a espiritualidade no cotidiano? Eu sou capaz de conversar com aquele que está numa situação de mais fragilidade econômica, da mesma forma que eu converso com aquele outro, né, que está vestido de forma mais refinada, né? Então a espiritualidade me leva a atitudes que as pessoas vão dizer, pô, mas quem que é essa pessoa? Né? Como é que ele consegue se manter sereno numa situação tão difícil? Mas não é assim, né? A gente não vive num mundo que as pessoas estouram, não é? A palavra é ter um petit. Quer dizer, essa falta de equilíbrio, ela demonstra exatamente um desequilíbrio interno, né? Falei muito, não? Não. Muito bem, professor Adelino contribuindo consideravelmente, significativamente com o programa Cristo em Foco. Foi uma aula, né? Foi uma aula, professor Adelino, muitíssimo obrigado. O nosso horário já estourou, mas eu quero cumprir aqui com a minha palavra e deixar aqui as colunas do programa fazerem as suas considerações finais. Vamos então para o sorteio, Coppola. Eu prometi, eu preciso cumprir, afinal de contas, foi pregado aqui a espiritualidade, a verdade, a prática. Senão vira corrupção. A transparência. Você vai concorrer então agora, através do nosso sorteio, a um DVD de pregação do pastor Jean. Esse é fera, também, esse eu recomendo. E também a um corte de cabelo do nosso amigo Matias. Eu já vou sortear também a pasta aqui modeladora, ou a pomada modeladora Black White, que só o nosso amigo Matias da Kings Barbearia que tem para vender para você. E se você falar, professor Adelino, que viu a propaganda aqui na Rádio FAD, no programa Cristo em Foco, ele vai te dar um bom desconto. Então vamos lá para o primeiro sorteio do DVD de pregação. Vamos lá, que rufem os tambores. Nilson Fernandes. Parabéns, Nilson Fernandes. Depois você pode me passar. Brasil! Vou passar o endereço aqui da Rádio FAD para você retirar. Brasil! Pregação do pastor Jean. Agora nós vamos sortear então mais um corte de cabelo. Torce, pastor Silas, para que você seja o ganhador aí, o felizardo. Você está precisando muito, moça. Eu quero essa pasta. Pasta. Eu vou dar uma chacoalhada aqui, Coppola, para todo mundo perceber, para deixar claro que não tem marmelada, professor Adelino. Não é marmelada. Vamos lá. É tudo transparente. Lá, tudo na transparência, espiritualidade aqui em alta. Vamos lá. Elisama Vilamar. O aniversário dele. Um corte de cabelo, Elisama Vilamar. Então, você vai passar o endereço, as coordenadas aí. Posso falar? Pode falar. Ele é cliente do Matias. Ele é cliente do Matias. Pra ele vai no Matias, inclusive foi sábado passado. Então, eu vou deixar a pasta com você ao invés do corte, né? Ou melhor, ele é cliente do Matias, mas ele não vai pagar o corte, então. Então, eu vou ser justo aqui. Agora nós vamos sortear a pomada ou a pasta Black White que você usa a seco, pastor Silas. Nada de molhar o cabelo, você usa a seco. A minha tá acabando. Um pouquinho só de pasta você esfrega nas mãos e passa no cabelo e modela e fica muito bacana, porque o meu Então vamos lá, Coppola, que rufe os tambores. Pastor Joel Fera, meu Deus do céu, ele ganhou a pasta aqui, modelador. Pastor Joel, eu vou ser justo com você. Como vai fazer? Eu vou ser justo com você. Ele vai negociar, só não vale vender a pasta, pastor Joel. Eu falei aqui no começo que ele ia ganhar, tá vendo? Então eu vou deixar aqui no estúdio para ele retirar a pasta. Coppola? Ele vai ter que vir aqui e retirar a pasta. Pensa no homem que não tem um fio de cabelo. Estamos na reta final do programa Cristo em Foco e esse ambiente é marcado pela alegria e Cristo que nos proporciona essa alegria. Cristo é o responsável pela nossa alegria. A alegria de Cristo, ela é contagiante. Professor Adelino, muito obrigado pela aula, pela explicação, pela abrangência do assunto, a profundidade, a propriedade. Muitíssimo obrigado. E o nosso querido diácono Alexandre, que é coluna desse programa, foi assertivo aí em convidar o professor
Adelino. Todas as sextas, pastor Silas, acontece o programa Cristo em Foco. Sexta-feira tem novidade para você, mas você precisa continuar ligado, sempre compartilhar, porque você contribui demais compartilhando o link da programação Cristo em Foco. Eu quero então rapidamente pedir aos meus irmãos, primeiramente o pastor Silas, que faça as suas considerações finais, depois o diácono Alexandre, logo então em seguida o professor Adelino, que é o nosso convidado especial, e depois eu encerro. Amém. Quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio FAD, dessa programação Cristo em Foco, mandar um abraço de novo para toda a igreja da Assembleia de Deus, Ministério Clamando por um Avivamento, na Rua João da Cunha Raposo, fazer uma... Claro que pode. Na Rua João da Cunha Raposo, número 266. E avisando, no dia 18, eu não quero esquecer aqui, se você quiser participar de uma novidade aqui, poderíamos sortear aqui, cara. Tá aqui, ó, o convite para estar participando do Cinema Gospel, o primeiro Cinema Gospel que estará sendo aberto para todas as classes sociais, pessoas evangélicas, não evangélicas, todas as pessoas estão convidadas para estar lá. Na segunda-feira a estreia, né? Então vai ter pipoca de graça, refrigerante de graça, tá bom? E tem novidades no final. Entende? Se for Coca-Cola, eu vou, pastor. Não, Coca-Cola, Fanta, tudo com qualidade para você, para melhor recebê-lo. E tá tem bom? Um café no final depois também, tem um café lá no final. E um cafezinho também, né? Se você desejar o cafezinho, tá bom? Então eu agradeço a Deus, muito obrigado, o professor Adelino, e depois passo o contato, porque quando a gente tiver alguma dúvida, né, é bom consultar pessoas que têm aí o conhecimento, e parabéns pelo senhor, e tomara a Deus que a gente, quem sabe a gente começa a ser aluno também dele, né? Muito bom. Não é só o Alexandre. Por que só o Alexandre? Né? Por isso que Alexandre às vezes fala umas coisas difíceis aqui, cara. Não falo nada. Que agora eu tô entendendo o porquê, né? Esses professores, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Coppola, Deus em Cristo abençoe. Mandar um abraço aqui pro chefão, né? Que Deus em Cristo abençoe sua vida, né? Que sempre manda mensagem pra gente, o Favoreto, né? Fernando Favoreto. Pastor Fernando Favoreto E André Augusto. E o André Augusto. O André Augusto, que é o presidente do conselho de pastor. Não, é o Fernando Favoreto. Depois a gente precisa ter uma boa conversa, tá bom? Deus em Cristo abençoe. Isso aí, diácono Alexandre, por favor. Gostaria de agradecer a todos também que esteve ao vivo conosco aí, que participou de uma certa forma, assistindo, mandando a sua pergunta. Hoje foi um pouco abrangente o programa. Gostaria de ressaltar alguns pontos aqui. A psicologia vai dizer que tudo aquilo que você fala em demasia é aquilo que faz falta na sua vida. Eu quero abrir o olho para você que está dentro de uma denominação, que a sua igreja, se ela vem falando muito somente em espiritualidade, vamos buscar o Espírito, vamos buscar a espiritualidade, é porque dentro dela está faltando a espiritualidade. E outro desafio para nós, dentro de uma sociedade, são dois pontos fundamentais. Primeiro, dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja e de um contexto geral, nós temos duas classes. A primeira é a jovem e depois são os idosos. Então, eu gostaria de chamar a atenção a vocês, como trabalhar dentro da espiritualidade com os jovens e, ao mesmo tempo, trabalhar com os idosos. Professor Adelino, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Sou muito grato pelo dia de hoje. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Posso dizer para o senhor que o senhor tem... A Cabalá judaica vai dizer isso, que cada ser humano ela veio no mundo por um propósito. E eu acho que o propósito do Senhor é muito mais do que só uma passagem normal aqui na Terra. O Senhor tem uma luz resplandecente e diferente. A forma como o Senhor fala, que o Senhor expressa, os ensinamentos que o Senhor dá, ele é muito profundo. Então, parabéns pela sua vida, pela vida da sua família, sou muito grato. Sou grato também a toda a população, a todo o povo piracicabano,
que nos ajuda sempre a participar. E posso dizer para vocês que essa rádio atravessa fronteiras, né? Eu estive no Paraguai recentemente, assisti de lá, entra pessoas aqui do Egito, Estados Unidos, no mesmo dia que eu estava no Paraguai assistindo, teve pessoas dos Estados Unidos que mandou mensagem dizendo que estava muito boa a programação lá. Então eu gostaria de convidar vocês que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui ao vivo de novo. Durante a semana ou até amanhã mesmo nós vamos aí abordar qual vai ser o assunto que nós iremos tratar na próxima sexta-feira. Já tem um assunto. Já tem? Já tem um assunto, estou confirmando agorinha, nesse exato momento, com o pastor Valdemir Graia, mas daqui a pouquinho. Aí, olha lá, tá vendo? Até o final você fala o assunto? Vou falar. Então, tá vendo? Já tá no pente. O homem aqui é acelerado. Eu costumo dizer que o pessoal aqui é precoce, né? E se a pessoa quiser assistir também pelo YouTube, se procurar, vai ter as outras programações que a gente fez pelo YouTube. Se você colocar Rádio FAD e a programação Cristo em Foco, você vai estar vendo lá a nossa programação, deixar bem claro pelo pessoal. Um abraço a todos e sinta-se abraçado pelo Alexandre, por toda essa bancada. Professor Adelino. Olha, eu também agradeço, foi um prazer e um privilégio estar aqui, não é? Eu diria que foi uma experiência também de espiritualidade, esse ambiente fraterno, alegre, e nesse trabalho que é tão, eu diria, tão relevante, né? Numa sexta-feira, depois do expediente de trabalho, se reunir para debater um tema de tamanha envergadura, né? E as pessoas aqui com alegria, com disposição. Quer dizer, eu acho que eu aprendi muito, mais do que ensinei, né? Foi um privilégio estar com vocês. Muito obrigado. Isso aí, professor Adelino, que foi o nosso convidado. Muitíssimo obrigado, professor. Mais uma vez, gratidão pela sua participação. Diácono Alexandre, coluna desse programa, e pastor Silas Ribeiro e Coppola, sempre aí, é o nosso braço forte. Se faltar o Coppola, só Jesus na causa e um caminhão de anjo, professor Adelino. Eu quero agradecer você que compartilhou o nosso programa, você que está sempre antenado. Eu concluo dizendo, professor Adelino, que a espiritualidade, quando ela é compreendida, quando nós entendemos de fato o que é espiritualidade, a vivência, a prática, fica fácil. Porque quando falta espiritualidade, quando falta essa sensibilidade, nós olhamos para a casca, enxergamos apenas a embalagem. Mas quando nós vivemos essa espiritualidade proporcionada através da pessoa de Cristo dentro de nós, trabalhando na nossa alma, aí é que a gente consegue enxergar aquilo que os nossos olhos não veem. E é isso que tem faltado, professor Adelino, nós enxergarmos o interior do nosso próximo, as carências, além da casca, além do corpo, além da embalagem, aquilo que os olhos de fato não podem ver. Então, Cristo nos convida, Cristo nos atrai a olharmos além daquilo que os nossos olhos carnais conseguem enxergar, o interior das pessoas. E a nossa proposta para a próxima sexta, vou revelar aqui, eu creio que é um desdobramento do nosso tema, professor Adelino, depressão e síndrome do pânico. E o nosso convidado é o pastor Valdemir Graia, da Igreja Cristã Antioquia. Eu creio que o Coppola conhece, muita gente conhece. Pastor Valdemir Graia, então, estará presente, confirmou comigo aqui agora há pouco, no programa da sexta que vem, da nossa próxima programação. Sintam-se abraçados por todos os participantes aqui, também incluímos a pessoa do professor Adelino, e que o Senhor te guarde, que o seu final de semana seja repleto de espiritualidade, você viver, você praticar aquilo que a Bíblia te ensina, enxergar o seu próximo, as carências do seu próximo. Isso é evangelho, isso é cristianismo. Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo programa Cristo em Foco. Você que foi sorteado, me chama inbox ou qualquer participante aqui, eu vou te passar o endereço da Rádio FAD. Até reforçando aqui, um ótimo final de semana. O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. Te abençoarei.
O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAT.